João Batista, foi considerado o maior porque ele tinha a única e maior missão de todas, que era preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho para que o Senhor Jesus chegasse à vida das pessoas, entrasse na vida das pessoas. E como foi que João preparou o caminho do Senhor? Diz o texto sagrado que ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ou seja, o arrependimento que é necessário para que haja perdão dos pecados é a preparação para a pessoa encontrar, receber o Senhor Jesus. Vamos entender isso, porque todos nós temos completa familiaridade com o sentimento de culpa. Certamente você já se sentiu culpado inúmeras vezes. Desde criança lá atrás, quando você fez alguma coisa, alguma arte, né? E você quis esconder dos seus pais aquela culpa, aqueles olhinhos, aquela carinha que te denunciava, e seus pais, no momento que olhavam para a sua carinha, os seus olhinhos, a sua linguagem corporal, já sabiam que você tinha feito alguma coisa errada. Desde lá de trás, quando você nem entendia o que era vida ainda, até talvez ontem, talvez hoje de manhã, quando você saiu de casa, depois de falar uma palavra dura ao seu marido, ao seu filho, pai ou mãe, batido à porta, e aí você, no momento que fez aquilo, que saiu, você já sentiu uma agulhada, uma pontada na sua consciência dizendo, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Poxa, é minha mãe, poxa, é meu marido, é minha esposa. O que é isso? Esse sentimento de pesar, esse sentimento de culpa é algo universal, ou seja, atinge todos os seres humanos. Atinge a todos. Esse sentimento aí é algo que aponta para o certo e o errado. Mesmo aquelas pessoas que dizem não ter nenhuma consciência pesada com respeito ao mal que fizeram, muitos dizem, eu não me arrependo de nada, eu fiz isso e fiz mesmo, faria de novo, etc. Só o fato de elas terem de dizer que não se arrependem de nada, só o fato de elas terem de combater qualquer senso de culpa, já mostra que o senso de justiça está dentro delas. Se elas tiveram de abafar isso, é outra história. Mas se não existisse, elas não teriam de abafar, não é verdade? Então o senso de culpa está dentro da gente porque Deus colocou no ser humano certas leis naturais. As leis naturais que dizem pra gente o que é o certo e o que é o errado instintivamente. Não importa a religião, não importa a nacionalidade, a cultura da pessoa, a idade da pessoa, há algo dentro dela que diz que é errado matar, que é errado maltratar uma pessoa indefesa, nenhuma pessoa que pode se defender, muito menos uma indefesa. Ela sabe que é errado roubar, não é verdade? Quando alguém rouba dela, ela fica irada. Então, tudo isso está dentro da gente. E quando nós pecamos, quando nós erramos, essa consciência nos acusa. O grande problema é que quando nós não fazemos nada a respeito disso, a consciência começa a ficar cauterizada, ou seja, insensível, anestesiada. Deus nos deu a culpa como Ele nos deu a dor para o corpo, para que nós saibamos, olha, se o meu dedão do pé está doendo e eu não machuquei em nenhum lugar, provavelmente é a unha encravada. A unha está começando a encravar. Eu tenho que resolver esse problema, senão isso vai piorar lá na frente. Quer dizer, a dor no dedão do pé é um sinal de que eu tenho que fazer alguma coisa para não piorar. Então, Deus nos deu a dor no corpo para termos a inteligência
de fazer alguma coisa para proteger o corpo. Assim também ele nos deu a consciência, a culpa, para apontar na consciência que há algo que está errado, que nós fizemos errado e nós precisamos curar aquilo, reparar aquilo, senão coisas piores vão acontecer. Então, foi para isso que João, voltando a João Batista, veio para resolver o problema da culpa. Porque a maioria das pessoas joga a culpa para debaixo do tapete. Joga a culpa para uma gaveta em que elas dizem assim, não me arrependo de nada. Não, todo mundo faz. Eu fiz mesmo, mas eu também tive razão para fazer. Eu tive motivo para fazer o que eu fiz, etc, etc. Então elas jogam a culpa delas para uma gaveta das próprias justificativas, das próprias razões, mas elas ficam ali. Elas não desaparecem. As culpas não desaparecem, elas ficam pesando na consciência. E ao longo dos anos, a pessoa vai perdendo saúde, vai perdendo sono, vai perdendo relacionamentos, amizades, vai perdendo laços familiares, ela vai perdendo tudo, vai perdendo a paz. Por quê? Porque a culpa fica ali latejando naquela gaveta, na consciência dela. Latejando e dizendo, você errou, você está errado, o que é que você vai fazer, o que é que você vai fazer? E o que acontece muitas vezes, se a pessoa vive até a sua velhice, na velhice ela começa a sentir o peso de todos os seus erros em vida. Ela começa a sentir o peso daquilo. E aquele peso da culpa faz com que ela tenha comportamentos muito erráticos, como, por exemplo, ela não deixa ninguém em paz, ela não consegue dormir, ela se vicia, ela fica dopada em remédios, está sempre indo no médico, sempre achando que está doente, com medo disso, com medo daquilo. Por quê? Tudo porque falta paz. E por que falta paz? Porque a gaveta das culpas, a gaveta das desculpas, digamos assim, onde você justifica as suas culpas, está lotada, está abarrotada, está transbordando. E nunca você vai ter paz enquanto você não esvaziar essa gaveta. Foi para isso que João Batista veio, para preparar o caminho do Senhor, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados. Isso significa que a única solução para as nossas culpas é o reconhecimento delas. Eu pequei, eu errei, eu fiz mal. Não apontar o dedo para ninguém a não ser a si mesmo. Eu me arrependo, em outras palavras, eu odeio o que eu fiz. Se eu tivesse uma chance de voltar atrás, eu não faria tudo novamente. Eu faria tudo diferente. Eu só posso me livrar disso se o Senhor, pelas suas misericórdias, me perdoar. Por isso eu te imploro, ó Pai, o perdão. Você implora a Deus o perdão, porque o perdão pertence a Deus. O perdão pertence a Ele. Então, quando você pede o perdão a Deus com sinceridade e crê na solução dele para o seu perdão, que foi a vida do Senhor Jesus no seu lugar, levando as nossas culpas, as nossas dores, iniquidades, quando você crê nisso, aceita a solução de Deus para os seus pecados, naquele mesmo momento você recebe o perdão e com ele a paz. E o próximo passo a fazer depois disso é o que João Batista veio fazer. Porque ele era chamado de João Batista? Porque ele pregava o batismo do arrependimento, ou seja, se batizar nas águas, que é um ato simbólico da morte do velho eu, da morte daquela pessoa que acumulou tantos erros, culpas e desculpas na gavetinha dela. Ela desce às águas, ela abandona aquele passado, ela está fazendo um pacto com Deus, com ela mesma e com as pessoas ao seu redor, de que ela vai deixar aquela velha vida para trás e vai começar uma nova vida, como se estivesse nascendo de novo. Esse é o batismo nas águas. E se você não se batizou nas águas como adulto, porque somente um adulto pode tomar essa decisão, então você deveria fazer isso. Porque fazendo isso, se arrependendo, se batizando nas águas pelo batismo do arrependimento e recebendo o perdão dos pecados, você terá paz. E quando você tiver paz, você vai ficar tão surpreso como você vai dormir bem à noite,
como a sua saúde vai ser restaurada, os seus relacionamentos vão ser restaurados, seus dias vão ser felizes, muito mais felizes, mais leves. Você não vai ter mais medo da morte. Tudo isso que você tem plantado, você vai começar a colher os bons frutos e deixar de colher os maus que você plantou lá atrás. Então, guarde essa palavra com você. Se você está sentindo as agulhadas da culpa na sua consciência, você precisa orar, se arrepender. E se você não se batizou nas águas, procure se batizar. Procure a igreja que pratica a palavra de Deus. Peça ao pastor para se batizar, para batizar você. E, a partir dali, comece a seguir o Senhor Jesus em novidade de vida. E a paz nunca mais deixará você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.